Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, Domingo de Ramos se dá início à Semana Maior e Santa. É a semana mais importante da liturgia católica, é o coração da Igreja. No relato da paixão que nós acabamos de ouvir, grande relato, porque está relatando toda a paixão de Nosso Senhor, por duas vezes nós ouvimos Nosso Senhor se calou. Jesus tachebat, ou seja, se silenciou. Na paixão de Cristo nós vamos ver Nosso Senhor silencioso. São poucas as respostas de Nosso Senhor. Silêncio de Deus. Nós vivemos uma crise na igreja, na sociedade, em que nós vemos o mesmo silêncio de Deus. Não se vê raios caindo sobre cabeça de herege, terra engolindo blasfemo, homens santos caminhando sobre as águas como antes, ressuscitando mortos, fazendo milagres. Não se vê. Se vê o que? O silêncio de Deus. Se ouve o silêncio de Deus. E nas nossas vidas a mesma coisa. Mas tem um detalhe. Nosso Senhor estava ali, mas a sua voz não se fazia ouvir. Na igreja, a crise que nós assistimos e sofremos é a mesma coisa. Deus não disse, Nosso Senhor, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse, e Ele está, mas Ele está silencioso. E está com a igreja, está conosco, está com todas as almas que creem nele, está em sua graça e se esforçam por estar em sua graça. Mas nós vemos o silêncio de Deus. É um castigo, por um lado, porque nós queremos muito ouvir e falar com Deus. Para falar é só rezar, mas muitos querem ouvir e ter ali esse livre e direto acesso à majestade de Deus. Não é proibido, mas Deus não prometeu responder a ninguém. Ele prometeu estar conosco, e a presença de Deus, para os que sabem o que Deus é, basta. Deus estando, não temerei mal algum. O rei Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O seu cajado me conforta. A presença de Deus. E isso nós nunca estaremos ali privados, salvo por uma grande e maior desgraça que se chama pecado mortal. Nesta vida é a privação da presença de Deus, que é o inferno nessa terra. Quando uma alma tem um só pecado mortal, ela não só não vai ouvir a voz de Deus, mas ela não tem Deus. Um só. Isso é mais assustador, isso é a maior desgraça que há. De tal modo que não se teme isso. As pessoas querem ouvir e ver estrondos e milagres e todas as proezas e maravilhas. Mas tudo isso é maravilhoso, indiscutível, mas a presença de Deus é muito maior do que estas coisas estupendas. E as pessoas, hoje em dia, nós católicos, não damos a importância à presença de Deus. Nós estamos aí como os hebreus, queremos ver o quê? Milagres e milagres e milagres. Quando mais que os milagres é a presença de Deus, a graça santificante. Então vamos começar a Semana Santa. Hoje nós iniciamos a Semana Maior e Santa, e esta semana tem esta preocupação, colocar Deus. Tivemos as outras semanas do ano para estar com Deus, e não fizemos muito. Então a igreja vai partir para a violência de uma mãe
que quer que estejamos com Deus nosso Pai. Por isso a liturgia a partir de hoje é desse tamanho que os senhores estão vendo. O evangelho imenso, as cerimônias demoradas, porque é hora de estar com Deus. Quem segurar das mãos de Deus na Semana Santa tem garantida a presença de Deus o ano inteiro. Porque o coração da liturgia não é do coração que se emana sangue para todo o organismo? Então, da Semana Santa se emana todas as graças para o ano litúrgico inteiro. Vamos celebrar Nossa Senhora de várias advocações, santos de todos os nomes e títulos e épocas, e todos eles foram e são, por quê? Pela paixão de Cristo. Os justos todos do paraíso estão lá por quê? Por causa da paixão de Cristo. Então a paixão de Cristo, a presença de Cristo, deve ser a preocupação de um bom cristão. Não se preocupe de terem carismas, de profecias, de visões, de ler corações, porque o mais importante é a silenciosa presença de Deus. Foi isso que Judas perdeu. E por isso ele se transformou num traidor. Foi o pecado mortal que ele pensou em vender Nosso Senhor na última ceia. E o diabo, Nosso Senhor disse, Satanás já entrou no seu coração. Satanás entra no coração do homem, Deus se retira antes. Os dois não estão no mesmo coração jamais. Então a preocupação de Judas não foi de ter o seu coração para Deus. E ele perdeu Deus. Tanto que o Evangelho vai dizer o quê? Antes não tivesse nascido, é um dos poucos que temos a certeza que está no quinto dos infernos. E é efeito de qual causa? Da ausência de Deus. Se Judas tivesse ali se arrependido e se confessado, teria se salvado. Mas o que acontece? O diabo leva para o desespero, e o desespero para a condenação. Ele teve um remorso, que não é arrependimento, e ele vai resolver com as suas próprias mãos se suicidando, tirando a sua vida. O desespero daquele orgulhoso que sabe que ofendeu a Deus, mas não quer dizer, Senhor, tenha piedade de mim. Chama confissão. São Pedro teve o seu deslize, mas o que diz o Evangelho? Ele chorou amargamente. É diferente do remorso. O remorso leva ao desespero. E o arrependimento leva à contrição. E as lágrimas de São Pedro obteram o quê? O perdão. Ele negou, jurou que nem conhecia aquele homem que há poucas horas atrás ele tinha prometido morrer junto com aquele que ele agora está dizendo que não conhece. E diante de o quê? De uma empregada lá dos sacerdotes. E São Pedro vai, depois desse desatino, o quê? Chorar. Confissão. Então, estimadas almas, repito e insisto, a presença de Deus vale o que vale Deus. É infinitamente mais importante estar com a presença de Deus do que ter as outras coisas, sem merecer carismas e nada disso. Também vem de Deus, mas a presença silenciosa de Deus é muito mais operante, porque nos mantém na humildade, nos mantém na seriedade. É Deus na nossa alma que vai trabalhando com a sua graça nessa intimidade de alma e Deus, nosso Senhor e o seu servidor. Então, nessa semana, tenhamos presente isso. E para Deus estar em nossas almas, tenhamos recolhimento. Os que vão à Semana Santa têm a liturgia para se beneficiar. Os que estiverem distante, silêncio, se distanciem um pouco deste mundo. É uma semana que devemos estar aos pés da cruz, para dar maior importância ao que de fato importa, a presença de Deus. Foi assim no presépio, estava silencioso o menino, presença de Deus no presépio, oculta e majestosa. Foi assim nos 30 anos da vida oculta de Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José, ali adorando Deus entre nós, numa vida discreta e silenciosa. E agora, na terceira fase e última, Cristo
na sua paixão e na cruz, silencioso como no presépio e como em 30 anos. E quem estará aos pés? São João e Nossa Senhora. E a Madalena. São 3 almas que vão se beneficiar do silêncio de Deus, da presença de Deus. E para essas 3 almas, Deus vai se revelar muitíssimo. São João vai virar profeta, o Apocalipse que o diga. Santa Maria Madalena vai virar grande penitente porque se confessou. Uma confissão de uma vez por todas, hein? Deixou de ser a mulher de má vida e vai para o deserto, viver décadas em penitência. E Nossa Senhora já era um abismo de graças e ali vai merecer a graça de ser a mãe de todos nós que vamos ter a adoção ali, mulher, eis aí teu filho. Então, senhores, demos importância à presença de Deus. É o que dizia Santa Teresa, só Deus basta. Isso é o importante. Só Deus basta. Podemos perder tudo e tudo, mas perder Deus é perder tudo. Isso sim que é perder tudo. Meu Deus e meu tudo. Então, a presença de Deus. Às vezes nos acostumamos ao pecado, à fragilidade. Graças à bondade de Deus temos os sacramentos, mas vira uma rotina. E não damos importância ao que o sacramento dá. A presença de Deus, nós nos confessamos para estar com Deus, comungamos para estar mais ainda com Deus. Rezamos para estar com nosso Senhor. É a presença de Deus que vale. Se não for por isso, não tem sentido ser católico. Não há nenhum sentido. O católico é um que se submeteu à fé, pela graça de Deus, recebe os sacramentos para estar na graça de Deus, para estar com Deus, a presença de Deus. Silenciosa, majestosa, onipotente como Deus. Então não temamos o silêncio de Deus, hein? Adoremos o silêncio de Deus e demos importância à presença de Deus. Então, na paixão de Cristo, devemos enxergar isso. Nosso Senhor presente, a divindade presente e o silêncio de Deus, loquaz para aqueles que penetrarem nesta presença, se beneficiarem da presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.